Bom dia, meus irmãos e irmãs. Hoje nós vamos ter a nossa penúltima aula. Nós começamos em janeiro uma proposta de estudar os tópicos principais da nossa teologia, da forma como nós entendemos a leitura bíblica, a forma como nós aplicamos, e nós estamos chegando então ao final desses estudos, fazendo agora os estudos sobre a doutrina do fim dos tempos, ou, como é melhor chamado em teologia, a doutrina da escatologia, a doutrina do final dos tempos. Então, hoje nós vamos falar sobre um tópico que é um tanto polêmico, traz muitas dificuldades. Se você quiser fazer o teste e colocar na internet o tópico de hoje, que é a condenação eterna, você vai ter muitas informações, algumas delas contraditórias, outras delas não bíblicas. Isso porque, na nossa maneira de entender moderna, esse tópico bíblico, explicitamente bíblico, é difícil para os nossos ouvidos. Dizer que alguém vai ser punido eternamente pelos seus pecados é algo que de fato não está na moda, mas eu posso dizer para você que nunca esteve, e o homem sempre procurou fazer um esforço para distorcer as escrituras, para desconsiderar as escrituras, porque dessa forma, desacreditando as escrituras, em consequência, aquilo que está escrito também deixaria de ser importante. E mesmo dentro da teologia, como eu vou fazer aqui algumas referências, nós temos dificuldades, nós temos pessoas que vão defender pontos de vistas diferentes. Então nós vamos começar esse estudo observando Mateus no capítulo 25. Esse é um texto onde Jesus vem falando sobre o fim dos tempos. E quando ele chega no verso 31, a nossa Bíblia da Sociedade Bíblica traz um título que é o Grande Julgamento. Então Jesus vem falando algumas coisas, e quando ele chega no verso 46, ele diz, vamos ler do 45 e depois o 46. E então lhes responderá, em verdade vos digo, sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aqui nós precisamos fazer aquele exercício de uma análise bíblica, de uma análise sintática, morfológica, entender a respeito de quem são os adjetivos, enfim, aquele estudo da língua. E o que importa para nós aqui, especialmente, é a palavra eterno, porque eterno aqui qualifica duas coisas importantes no verso 46. O castigo e a vida chamada eterna. Essa palavra, no grego, ela tem um sentido bem interessante, Ela está qualificando esses dois momentos como um longo período, como uma realidade fora do tempo que nós conhecemos. A gente precisa entender que eternidade e o tempo cronológico, como nós falamos, eles são distintos, É muito difícil a gente pensar em eternidade no nosso molde, porque no nosso molde a gente sempre vai ter datas de anos, a gente vai ter número de dias, número de meses, número de semanas, número de dias, horas no dia, minutos no dia, enfim. E a eternidade, ela não corresponde mais a esse tipo de calendário, Então, quando a gente fica tentando entender o que é eternidade, a gente precisa
de certa forma, pensar que há uma outra forma de contagem, né? Ou seja, é diferente. Talvez fique claro para nós um pouco a respeito disso, porque a Bíblia diz que Deus é eterno. Então, aquelas perguntas, né, que normalmente adolescente gosta de fazer para o pastor na escola dominical, né, quem foi o pai de Deus, ou quantos anos Deus tem, ou quando foi que Deus começou, essas perguntas elas não cabem uma resposta bíblica, e não é porque a gente não tenha como responder, mas porque a Bíblia responde que Deus é eterno. E se Ele é eterno, essa contagem que nós temos aqui de dias, semanas e anos, ela não cabe. Isso significa então que, segundo o sermão de Jesus, aqui no capítulo 25, especialmente o verso 46, o que ele está dizendo é que tanto o castigo como a recompensa, como recompensa eu não gosto muito dessa palavra particularmente, mas a dádiva da vida eterna, são eternos, são de longa duração e não é uma duração como nós podemos pensar, certo? É claro que se há uma maneira diferente de entender o tempo, com certeza tem uma intensidade diferente de vida, né? Aqui a gente fica correndo contra o tempo para tentar fazer as coisas e de repente a gente abre os olhos e já tem 50 anos, 60 anos, 70 anos. A eternidade tem uma qualidade ou uma intensidade bem diferente daquela que nós entendemos aqui. Então, a teologia cristã, irmãos e irmãs, ela tem sido historicamente compreendida como entendendo que o paraíso e o inferno são realidades concretas que de fato serão eternas, mas serão reais. Acontece que desde o primeiro século, final do primeiro século, ali no início do segundo século, já existia uma seita dos gnósticos e foi então sendo elaborado um sistema de pensamento, um sistema de teologia que considerava, primeiro, que todos os homens eles seriam salvos, porque aqueles que fossem condenados, eles seriam aniquilados. Ou seja, se você receber a dádiva da vida eterna, você vai entrar no paraíso com Cristo e vai viver eternamente. Mas se você fosse condenado, você passaria por um período breve de castigo e depois você seria aniquilado, você deixaria de existir. Já mais recente, existe uma outra linha teológica que é o universalismo. O universalismo faz aí um esforço para encaixar as suas ideias dentro dos textos bíblicos para dizer que no fim das contas todos os homens serão salvos. E eu poderia dizer que a gente tem um caminho intermediário ainda daquilo até que nós estamos falando nos cultos da noite, nos cultos online, da Reforma Protestante, quando ela traz uma discussão a respeito da doutrina católica do purgatório. O purgatório ele seria um meio intermediário, porque você não é bom o suficiente para ir para o céu, você vai para lá até que você seja aperfeiçoado, então você entra no céu. E apenas aquelas pessoas que são muito ruins mesmo é que elas iriam para o inferno, aquelas que cometeram um pecado mortal. Então, vão sendo criadas essas doutrinas. O aniquilacionismo é como eu disse, né, da ideia de aniquilar, ou seja, deixar de existir. O universalismo é que todos os homens serão salvos, homens e mulheres. E a doutrina do purgatório é, de certa forma, intermediária, onde você não vai ser condenado. O inferno existe, mas ele existe só para quem é de fato, vamos dizer assim popularmente, só para quem de fato pisou na bola mesmo. As outras pessoas que são mais ou menos terão a chance ali de se salvar fazendo um esforço adicional depois dessa vida. A grande questão de tudo isso é que a gente, como
seres humanos, a gente pode até tentar se adaptar a essas propostas e talvez amenize um pouco a nossa consciência pensar que a pessoa, ainda que tenha vivido muito mal aqui, tenha desonrado a Deus, tenha desobedecido a Deus, tenha zombado de Deus, tenha desprezado as mensagens graciosas do Evangelho, tenha esnobado o testemunho de crentes. E é claro que nós temos crentes que são ruins, mas pessoas, né, que estão na igreja e que não têm um bom testemunho, mas também temos outras tantas pessoas que têm bom testemunho. Enfim, essas pessoas, elas fazem do mal a pior, né? E o mal a pior não significa ter uma vida depravada no sentido de sair roubando e matando as pessoas pela rua, mas no sentido de ter um coração em que o próprio eu é o seu Deus, ou seja, ignora todas as mensagens bíblicas e de tudo que Deus faz. E, de certa forma, o nosso coração fica tranquilo de pensar que eles podem ter uma segunda chance depois. A grande questão é que, ainda que seja mais fácil para a gente aceitar isso, não é o que a Bíblia diz e não é o que Jesus diz. Especialmente o Novo Testamento é muito claro com relação a essas duas realidades. A realidade do paraíso, que é uma dádiva, ninguém entra lá por mérito, todo mundo entra porque recebeu de Cristo, e a outra realidade, que é a da condenação. Então, quando nós pensamos sobre isso, nós precisamos conter o nosso coração e ser bíblicos, né? Eu também tenho aqui as minhas angústias de pensar que algumas pessoas que eu gosto não estarão no céu, pelo menos da minha perspectiva, mas isso deve me impulsionar não a negar a doutrina, mas sim seguir a orientação e a recomendação e, por que não dizer, a ordem de Jesus de pregar o Evangelho, né? Como eu disse em outro momento, eu tenho certeza que no dia do juízo nós teremos plena consciência de todas as coisas e isso será suficiente para acalentar o nosso coração. E ainda duas coisas para terminar essa introdução gigantesca, né? Lembre-se do Salmo 32, versos 1 e 2, quando Davi diz: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em quem o Espírito não há dolo. Ou seja, aquele que foi perdoado. E Davi fala de experiência própria, tendo feito coisas horríveis, mas ele se refugia em Deus. E por isso ele diz, olha, extremamente feliz é o homem ou a mulher que tem a sua iniquidade perdoada, que recorre ao juiz pedindo misericórdia e não que vai diante do juiz para exigir alguma coisa, né? E segundo, Salmo 130, verso 3, que diz: Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Pergunta do salmista. Se o Senhor ficar olhando quem erra, quem de nós sobra? Né? Essa é uma tradução que eu estou fazendo aqui livre. E a resposta é: ninguém. Ninguém sobra. E uma outra coisa que deve constar para a gente é que o Senhor de fato observa. Mas no tempo em que nós estamos, que muita gente gosta de chamar de Era da Graça, nós todos temos a oportunidade do arrependimento e de nos esconder em Cristo. Essa semana, me permita fazer aqui uma referência a um fato do judiciário brasileiro que deixa a gente muito triste, né? Foi o fato de um juiz do Supremo Tribunal Federal, dentro de uma recomendação, sim, da lei, abrir a porta da frente para que um líder da maior ou de uma das maiores facções criminosas do nosso país saísse impune, né? Saísse livremente. Nós não precisamos nos preocupar que o juiz que nos julgará para a eternidade pode cometer falhas ou pode deixar que a justiça deixe de ser cumprida por uma vírgula, por algo que esteja escrito.
Primeiro, porque o juiz que nos julgará é perfeito. Não há nele sombra de dúvidas e de questionamentos. Segundo, porque a lei dele é perfeita. E terceiro, porque ele, quando nos perdoa, ele ainda assim executa a justiça, né? O que nos faz ser justificados não é a nossa bondade particular, o que nos faz ser justificados é o mérito de Cristo. Então isso significa que haverá justiça, e a justiça ela acontecerá porque o juiz que o fará é completamente isento de interesses ou de corrupção, como infelizmente os nossos aqui não são, né? Então talvez essa imagem do que aconteceu essa semana no nosso país possa ilustrar e possa fazer você entender um pouco do que significa Deus condenar aqueles que são pecadores e a condenação ser executada como deve ser. Porque nós precisamos entender, irmãos, que a execução dessa condenação eterna, ela não é um mero capricho. A ofensa que foi realizada, ela foi real e ela é real. Então, quando eu resolvo adorar a mim mesmo, desprezando o Deus da criação, o Deus da salvação, eu estou cometendo um pecado grave. Eu não estou desprezando o pastor da igreja ou um parente meu que venha me alertar do evangelho. Eu estou desprezando o próprio Deus. É assim que, por exemplo, Deus diz a Samuel, quando o povo pede um rei humano, e Samuel fica ali consternado, o profeta, e Deus diz, não foi você que eles rejeitaram a mim. E quando nós lemos, por exemplo, Romanos capítulo 1 e 2, nós vemos que Deus ele considera todas as pessoas indesculpáveis porque ele deu tudo o que era necessário para que essas pessoas viessem a crer. Então, quando nós falamos sobre isso, a gente não precisa ficar receoso, porque Deus é justo, porque ele não vai punir inocentes. Ele vai punir pessoas que tomaram a decisão de seguir um caminho que desprezava o caminho de Deus, né? Então, nós temos vários textos, Romanos capítulo 1, Salmo 19, Romanos capítulo 2, entre outros, que vão demonstrar que todos os esforços, né, da parte da igreja e principalmente da parte de Deus foram feitos para que as pessoas conhecessem, mas elas desprezaram deliberadamente. Não foi um equívoco, não foi uma falta de atenção, foi uma decisão consciente e eu diria, né, pensada, orquestrada de negar o amor de Deus, de não se envolver com Ele, enfim. Ainda sobre aquilo que eu vinha falando no início, de o homem ter uma segunda chance, a gente precisa lembrar, por exemplo, de Hebreus 9, 27, onde diz que está ordenado para que o homem, e ali o sentido é ser humano, né? Homem e mulher, morram uma única vez e depois disso virá o juízo. Ou seja, a gente tem que resolver a nossa vida aqui. Não tem como a gente deixar para resolver depois, não tem habeas corpus, não tem advogado influente, não tem jeitinho nenhum possível. Então, o tempo é hoje. Você deve se lembrar, e a gente falou disso também nessa semana, da parábola que Jesus conta em Lucas 19, falando ali do rico e do mendigo. E nós temos um homem no inferno, o rico no caso ali. E se você lê a parábola, você percebe que esse homem ele não está arrependido, ele não está procurando buscar uma forma de encontrar uma vida renovada, né? Uma vida nova, um novo nascimento. O que ele quer é alívio para que o seu ego, para que a sua idolatria, para que o seu próprio eu continue vivendo confortavelmente. Então isso é que precisa ficar claro para nós também. Quando nós falamos que Deus condena pessoas, ele não condena inocentes, ele condena
pessoas que deliberadamente estão fazendo a escolha para ficar sem Ele. A condenação eterna, segundo Jesus e a Bíblia como um todo, mas Jesus principalmente, condenação eterna se dá em um lugar que nós convencionamos chamar de inferno. Então, no Novo Testamento, nós temos muitas figuras, que são trazidas ali. Havia um vale próximo a Jerusalém, onde alguns reis que foram blasfemos chegaram a sacrificar pessoas, crianças. Esse lugar, com o passar do tempo, virou um lixão. E a palavra que era para designar esse lugar, talvez você já tenha visto, é Geena. Então a ideia é que naquele lugar onde só tinha podridão, só tinha lixo, só tinha coisa que já não poderia mais ser utilizada, um fogo iria consumir aquilo o tempo todo. Então, na prática mesmo, naquela região, eles mantinham o fogo aceso ali para queimar todas aquelas coisas. E como essa era uma região já caracterizada por essas coisas, por podridão, por fogo, por toda essa realidade, aquilo ali virou uma ilustração, uma imagem de como isso poderia significar a condenação e o inferno. Então a gente tem algumas ideias que não são bíblicas. Uma delas, muito comum, é que quem manda no inferno é o diabo, mas a Bíblia não diz isso. Nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 20, que o diabo ele não comanda esse lugar. Na verdade, ele e os seus anjos, e aqueles que estão sob o seu comando serão condenados ali, juntamente com aquelas figuras da besta também que aparece no livro de Apocalipse. Então, a ideia do inferno, ainda que tenha essa ilustração do Geena, a gente sabe que é um lugar de condenação, um lugar de punição, um lugar onde haverá choro e ranger de dentes, onde haverá muitas coisas, mas a principal delas é a tentativa ou a impossibilidade, na verdade, de se buscar a Deus, de se ter a presença de Deus. Porque nesse mundo, irmãos, ainda que muita gente diga isso, a minha vida é um inferno, ainda que tenha muita gente que indevidamente usa essa expressão, a nossa vida aqui não é um inferno, porque nós sempre temos um vislumbre da presença de Deus. O mal pode abater sobre a nossa vida, mas ele não é total, porque sempre Deus está atuando, nos preservando. Mesmo o ímpio, a Bíblia diz que a chuva cai sobre ambos, o sol nasce sobre ambos, ou seja, mesmo o ímpio continua recebendo da bondade de Deus. Mas no inferno isso não vai existir. O inferno, ainda que tenha o controle de Deus, não tem a presença misericordiosa dele. O inferno, então, tem sido uma doutrina acusada pelas pessoas que não creem na Bíblia, ou pelo menos que não querem crer, como ela diz. A doutrina do inferno ela é acusada de ter sido inventada pela igreja, para que as pessoas ficassem dominadas, para que as pessoas continuassem obedientes, Mas eu penso que nós, como igreja reformada, igreja protestante, nós damos muita liberdade e nós, inclusive, ensinamos e exortamos as pessoas para que elas leiam a Bíblia. Então, se você fizer uma leitura da sua Bíblia e observar as parábolas de Jesus relacionadas ao reino de Deus e observar aquilo que Paulo, Pedro, João, o Apocalipse, também o Antigo Testamento, especialmente os Salmos, falam a respeito da condenação das pessoas, ou do acerto de contas, melhor dizendo, de Deus com as pessoas, você vai ver que não há invenção nenhuma da igreja. Você vai ver que, de fato, isso está descrito e muito. É um assunto muito falado.
Então a igreja, talvez, e eu concordo nesse sentido, em muitos momentos da história, pode ter se utilizado disso para aprisionar as pessoas. Mas eu penso que no tempo que nós vivemos hoje, com a igreja que nós temos, nós estamos abrindo as portas, né, para que as pessoas leiam e compreendam isso. Mas eu digo para você, tome cuidado com vendo, né, de repente aí pelo YouTube, pelas redes aí sociais, qualquer pastor falando a respeito desse assunto, porque você precisa ter a sua Bíblia do lado, lendo versos, interpretando, conduzindo mesmo um estudo, para que você não seja enganado, nem de uma forma adicional e nem de uma forma que vai ser reticente daquilo que a Bíblia diz. Então, para a gente concluir, eu queria voltar naqueles dois temas, né, que eu falei do aniquilacionismo e do universalismo, para dizer o seguinte: nenhum deles corresponderia ao que a Bíblia chama de justiça, e também não corresponde àquilo que nós temos do caráter do próprio Deus. Então veja, se a pessoa vive do jeito que ela quiser aqui, e depois ela simplesmente vai ser aniquilada, essa justiça, ela não foi feita, né? Ela não trouxe nada a ser restaurado, a ser restituído. A mesma forma, o pensamento de que todos serão salvos, né? Fora o aspecto de que nós não temos embasamento bíblico para defender essas posições, essas expressões elas parecem muito a tentativa de aliviar as nossas consciências, de dizer que nós não estamos servindo a um Deus que pode ser justo, ou que a justiça dele, se for realizada nos moldes que a Bíblia diz, de condenação e salvação, que não é justiça, que é arbitrário, né? Então a gente precisa acalmar o nosso coração em primeiro lugar. Segundo, a gente precisa ler a palavra em oração, em espírito de oração, pedindo para que Deus nos conduza, pedindo para que Deus abra os nossos olhos, pedindo para que não nos falte sabedoria, tanto na nossa própria leitura, como na hora que a gente for falar isso para as pessoas. Eu, particularmente, acho que a gente não deve começar o evangelismo de alguém a partir do inferno. Essa é a minha posição. A minha posição é que o nosso papel de evangelistas é pregar a pessoa de Jesus. Mas, inevitavelmente, quando eu prego sobre Jesus, eu vou chegar nessa questão da condenação. Por quê? Se Jesus simplesmente veio para dar uma vida melhor para as pessoas, ele está mais parecido com Silvio Santos, Luciano Huck, esse pessoal que tem esses programas na televisão, que fica dando coisa para as pessoas, melhorando a vida, reformando a casa, dando passagem de volta para a terra, né, de origem, como Gugu fazia, por exemplo. Acho que todo mundo deve ter visto algum programa de televisão nesse sentido. Mas Jesus, ele não veio simplesmente para ficar para fazer a vida da pessoa melhorar aqui. Ele veio para nos livrar da condenação, e não é a condenação do inferno, do diabo. É a condenação de um Deus que é irado. Por quê? Porque quando nós pecamos contra um Deus que é santo. A dificuldade da nossa geração, a dificuldade do homem moderno em aceitar as doutrinas bíblicas é aceitar que Deus é santo, que a glória é dele, que o reino é dele, que ele é que está sentado no trono, e nós ficamos então impelidos, né, tentando convencer a Deus de que a justiça que nós temos é melhor do que a justiça dele. A gente vai voltar sempre ao aspecto da soberania de Deus. Se nós falarmos de justiça mesmo, crua, todos nós estaríamos condenados, porque nós somos todos pecadores. Mas Deus, ele além de ser justo, é misericordioso.
e nós estamos então descansando na misericórdia dele, enquanto que aqueles que estão voluntariamente rejeitando a oferta graciosa de Jesus receberão, infelizmente, apesar dos nossos esforços, a condenação. Então, irmãos, eu penso que essas doutrinas elas devem comover o nosso coração, não para que a gente faça um esforço para tentar amenizar a nossa consciência, mas um esforço contrário, que é o esforço de entender a justiça de Deus, a santidade de Deus, o pecado do homem, a oferta misericordiosa da graça e então ser impelidos para pregar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. Bom, eu acredito que possa surgir muitas dúvidas com relação a esse estudo. Na semana que vem a gente vai falar sobre o céu ou sobre o paraíso, né? Sobre a vida eterna. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar no grupo ou você pode mandar para mim em particular e a gente vai tentando resolver, mas não adianta pedir detalhes de como vai ser o inferno, porque a gente não tem como ir além do que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que é um lugar de tormento. Tá bom? Então, que Deus te abençoe, que você tenha disposição para estudar, para ler a tua Bíblia, para fazer anotações, para orar pelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, e que isso tudo seja um conjunto para que a sua vida seja abençoada e para que a glória de Deus se manifeste cada dia mais. Que Deus te abençoe e a gente se encontra em breve. Até logo.